Explosão no STF. O advogado do Google dá uma verdadeira aula sobre liberdade de expressão e causa um terremoto no tribunal. Eduardo de Mendonça não mediu palavras ao questionar as propostas de regulação das redes sociais, desafiando diretamente o que chamou de risco de censura institucionalizada. Em um discurso inflamado, ele colocou os ministros contra a parede, apontando para um futuro sombrio onde a voz da população poderia ser silenciada. Com argumentos afiados e exemplos internacionais, ele deixou claro que o controle excessivo das plataformas digitais pode minar a essência da democracia. Prepare-se para entender como essa batalha pode mudar o destino da liberdade online no Brasil e o que isso significa para todos nós. Já curte o vídeo e não esqueça de deixar sua opinião. Posso? Doutor. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores relatores, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Fux, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público, é com muita honra que eu mesmo e a Google Brasil venha à tribuna desse tribunal pedir que ele atualize e renove o seu compromisso histórico com a liberdade de expressão, que é sempre em contextos difíceis. É para isso que ela serve, é nesse momento que ela é necessária. Esse apelo não significa a defesa de que a liberdade de expressão seja limitada. Também não significa que o Marco Civil da Internet seja uma obra legislativa perfeita, atemporal, que deva ser preservado, seja imune a aperfeiçoamentos. Mas antes de chegar a esse ponto, eu gostaria de delimitar que nos parece ser, de fato, objeto da controvérsia, o que o Marco Civil faz, de fato, e o que ele não faz, e porque nos parece que ele é compatível com a Constituição, ainda que se entenda que há regimes melhores. De saída, eminentes ministros, a Google reconhece que a desinformação, os discursos de ódio e outras formas de discurso nocivo são um problema real, na internet e fora dela. Problemas que precedem muito a tecnologia, inclusive. Como Vossas Excelências sabem muito melhor do que eu, essas não são mazelas criadas pela tecnologia. O mundo não vivia num mundo de placidez idílica antes da internet. Na verdade, para ficar só no século XX, temos 2 guerras mundiais, diversos regimes autoritários, totalitários, que manipulavam a informação, controlavam a informação. Tivemos manifestações de genocídio movido por intolerância. No Brasil, tivemos 2 regimes de exceção que manipulavam a informação, em boa medida, iniciados com discursos de desinformação sobre o risco da ameaça comunista. Portanto, não se pode dizer que esses são problemas que a internet tenha criado. Sem falar no racismo pontual, racismo estrutural, machismo e tudo que havia e continua a haver depois da internet. Não cabe, portanto, partir da visão maniqueísta de que as plataformas tenham causado a intolerância, o ódio e a incivilidade. Seria mais fácil se fosse assim, mas não é assim. Sem prejuízo disso, a internet potencializa e amplifica o alcance da liberdade de expressão. Permite que cada pessoa se manifeste de forma direta. E isso, embora seja, na maior parte das vezes, emancipador, também pode ser mais incômodo, também pode evidenciar e colocar em evidência momentos de dissenso, momentos de controvérsia e momentos, sobretudo, de ressentimentos. Mas não é, de forma nenhuma, menos democrático por isso. Tratar a internet, a liberdade de expressão na internet, como intrinsecamente menos valiosa, como um estorvo que deveria ser limitado na maior medida possível, seria um grande erro. Na imensa maioria das vezes, o direito é exercido nos limites da legalidade e esses limites protegem o que é controverso e que deve ser preservado. Sem prejuízo disso, também é fato que discursos ilícitos são também potencializados e seu alcance também pode ser amplificado, de modo que é inevitável e é necessário que esses discursos possam ser coibidos e que os violadores possam ser responsabilizados. Não se defende o contrário aqui. O nosso ponto, é que o artigo 19 não suprime esses limites e não dificulta a responsabilização dos infratores. E por isso mesmo, acabar com o artigo 19 não acabaria com os problemas que nós queremos resolver. Em primeiro lugar, o artigo 19 não cria
qualquer tipo de limite, condicionante ou blindagem à responsabilização das pessoas que, de fato, produzem conteúdo ofensivo. E não trata sobre isso. E, ao mesmo tempo, obriga que as empresas guardem dados para que se possa identificar as pessoas que são apontadas como responsáveis por conteúdo ilícito, para que possam, de fato, ser responsabilizadas. A lógica, portanto, é de liberdade com responsabilidade, como preconiza muitas vezes o eminente ministro Alexandre de Moraes. Em segundo lugar, o artigo 19 não impede que conteúdos nocivos sejam removidos sem prévia decisão judicial. Na verdade, essa é a imensa maioria dos casos. E hoje, muito mais do que há 10 anos, quando esses recursos começaram a ser discutidos. Por quê? A imensa maioria, vou dar alguns números da experiência do Google, mas que refletem os números que outras plataformas também trouxeram. No ano de 2023, o YouTube removeu 1.695.261 vídeos no Brasil por violação das suas políticas, que, em grande medida, refletem vedações que estão na legislação. Vão além disso, mas também incorporam essas vedações, como discurso de ódio, violência infantil e outras mazelas conhecidas. No mesmo período, a mesma plataforma foi destinatária de 614 ordens judiciais. Não necessariamente ordens que, ao final, redundaram em remoções, mas ordens judiciais em algum momento. Esses números estão no relatório de transparência que é disponível publicamente. O que nós gostaríamos de demonstrar com esses números e com esse raciocínio? 2 pontos. O primeiro, não existe uma inércia que seja parte do modelo de negócio das plataformas. Na verdade, nem faria sentido que existisse. Seja pela pressão das autoridades, que desembocam em investigações, em procedimentos de apuração e em julgamentos como esse, seja porque a imensa maioria de usuários e a generalidade dos anunciantes não tem interesse, repudia esse tipo de conteúdo. Não é proveitoso estar associado a esse tipo de conteúdo. E aqui, evidentemente, não estou dizendo que não possa haver erros na aplicação de políticas, que não possa haver melhoria de aplicação de políticas. Tudo isso é outra camada. Mas pegar um caso específico e tratá-lo como sendo a expressão do que deve ser regulado, talvez não seja também a melhor forma. O segundo aspecto que gostaríamos de demonstrar é que essas ações que chegam de fato ao judiciário envolvem tipicamente conteúdos que são de fato controversos e que demandam efetivamente a ponderação judicial e que não deixarão de ser controversos se o Marco Civil da Internet for eliminado nessa parte. Portanto, a controvérsia subjacente existirá e não seria sequer positivo criar incentivos para que esse tipo de conteúdo caia sem a necessidade de exame judicial. Numa sociedade plural e complexa, é natural que essas controvérsias existam e é natural que elas possam ser submetidas ao judiciário. Muitas vezes, a dúvida se reflete e se prolonga no próprio processo judicial. E esse é um ponto relevante. Para dar um exemplo notório, quantas reclamações esse tribunal, Vossas Excelências, não tem julgado para afastar decisões judiciais que haviam removido conteúdos da internet de maneira exagerada ou equivocada. E quantas mais não chegam a esse tribunal pela dificuldade do filtro da reclamação. Para dar outro exemplo, nas recentes eleições de 2022, houve não um, mas alguns e talvez muitos casos em que o Tribunal Superior Eleitoral manteve ou removeu conteúdos em decisões divididas, de 4-3, de 5-2, em que a dúvida é, inclusive, do próprio judiciário. Para pegar o próprio paradigma desse recurso, que é objeto de julgamento nesse momento, falou-se da comunidade no Orkut, eu odeio a então professora. Essas comunidades do Orkut, eu odeio alguma coisa, eram populares, as pessoas faziam de tudo, eu odeio coentro, eu odeio fulano, eu amo fulano, enfim, e evidentemente isso não torna mais louvável ou menos lamentável que alguém se dedique a criar uma comunidade para fazer esse tipo de sátira desagradável em relação a alguém. E, apesar disso, inicialmente foi pedido a liminar com a remoção desse conteúdo. E a liminar foi negada. O juizado especial não deu a liminar.
entendendo que inicialmente cabia preservar o conteúdo e depois reapreciaria, se fosse o caso, na sentença. Foi reapreciado em sentença. E em sentença foi ordenada a remoção, que foi prontamente cumprida. Mas, ao mesmo tempo, condenou-se o provedor a uma indenização de R$10 mil. Ou seja, o provedor foi condenado por não ter removido um conteúdo que o próprio Poder Judiciário, no seu primeiro exame, ordenou que não fosse removido. O artigo 19 veio eliminar esse tipo de disfuncionalidade. Sem blindar os autores do conteúdo ilícito, o dispositivo estabelece os casos em que o provedor, embora não seja o autor do conteúdo, deve ser responsabilizado civilmente só por não tê-lo removido. E qual foi a opção do legislador? Estabelecer que o provedor deve ser responsabilizado se deixar, na esfera civil, se deixar de cumprir uma decisão judicial, que é o momento em que, ainda que possa subsistir a controvérsia ou a dúvida, passa a haver uma manifestação estatal de que há uma ilicitude, portanto, em que há um indicativo objetivo dessa ilicitude. Isso não impede remoções antes disso, que são a maioria, mas nos casos em que houve dúvida, é um marco de segurança jurídica que o legislador criou. Longe de ser heterodoxa, essa opção evita que se crie um incentivo à remoção automática de tudo que seja controverso, de tudo que seja objeto de questionamento, que é justamente aquilo que deve ser preservado. E por isso mesmo, excelências, reverter genericamente essa linha seria, com todas as vênias, dizer que se tira diretamente da Constituição um dever de censurar um terceiro, que não parece fazer muito sentido na lógica tradicional desse direito fundamental. Dito isso, é claro que esse não é o único modelo possível. Dito isso, é claro que há outros modelos e legislações mais recentes têm optado por outros modelos. Mas aqui eu gostaria de dizer que há muito mais semelhanças nas novas legislações com o Marco Civil do que divergências, e, sobretudo, nos princípios centrais de como funciona essa remoção. Antes de tudo, nenhum país democrático adota uma lógica de responsabilidade objetiva, pela qual seria responsável tão somente porque existe um conteúdo na plataforma, o que levaria a um dever de monitoramento preventivo que não é nem sequer viável no volume de manifestações que há e nem sequer seria compatível com a lógica de vedação à censura prévia. Apesar disso, um outro modelo possível, e aí sim adotado em muitos casos, é o de fixar como marco da responsabilidade o recebimento de uma notificação que identifique de forma específica o conteúdo que é reputado como ofensivo e aponte razões dessa ilicitude. O próprio Marco Civil usa essa lógica no artigo 21, que trata de conteúdo íntimo não consentido. Pela gravidade desse tipo de conteúdo e porque aqui a ilicitude é objetiva. Em qualquer situação, a divulgação de conteúdo íntimo de alguém sem o seu consentimento é ilícita. Não há contexto que torne ilícita essa divulgação. Da mesma forma, vem se extraindo do ECA a mesma possibilidade de notificação nos casos em que há ofensa a caso de abuso infantil, que também é evidentemente e objetivamente ilícito. Algumas legislações têm seguido esse caminho da notificação, e aqui eu cito muito rapidamente duas, já caminho do meio para o fim. A Lei de Serviços Digitais Europeia e a legislação alemã de redes sociais são amplamente citadas como paradigmáticas. Mas o que elas fazem em relação a essa temática específica? Em primeiro lugar, nenhuma das duas cria responsabilidade objetiva e dever de monitoramento. O que elas fazem é admitir que uma notificação com especificação de conteúdo e fundamentação de ilicitude possa ser o marco de uma eventual responsabilização. Mas, mais importante, essa eventual responsabilização, no caso da lei alemã, sobretudo, está relacionada à indicação de ilicitudes específicas, de tipos penais específicos. Portanto, não é qualquer ilicitude. E, mais do que isso, em ambos os casos, não se cria responsabilidade apenas pelo fato de, em cada caso concreto, a plataforma haver discordado da notificação, o que evidentemente seria esse incentivo massivo à remoção automática. O que se prevê é uma responsabilidade pela falha sistêmica em responder adequadamente a essas notificações.
Nesse ponto, eu gostaria de dizer e de lembrar muito rapidamente que na mini-reforma eleitoral de 2017, o legislador brasileiro tentou criar, de última hora, uma exceção ao Marco Civil que é parecida, em parte, com a ideia de notificação para remoção automática. Na época, previu-se um dever de remoção de conteúdo críticos a candidatos do período eleitoral, para depois, por mera notificação, para que depois se fizesse o exame, sob o argumento de que isso preservaria reputações e evitaria campanhas de desinformação perigosas para o pleito. Pois bem, após imenso clamor popular, o dispositivo foi vetado pelo presidente Michel Temer, justamente com o argumento de que ele importaria numa modelo de incentivo a remoções generalizadas. Eu caminho para o final e faço uma síntese aqui antes de entrar na interpretação conforme que nós discutimos brevemente. Em suma, o que nós gostaríamos de destacar com especial ênfase é que não faria sentido responsabilizar uma plataforma por não haver removido um conteúdo cujo exame é polêmico, é sujeito a valorações subjetivas, que muitas vezes são objeto de divisão no próprio Poder Judiciário. Um sistema como esse seria um incentivo maciço à remoção de tudo que seja controverso ou possa ser questionado, que é justamente o cerne da liberdade de expressão. Seria um sistema que troca o paradigma de liberdade preferencial por um paradigma de direito de segunda classe. Por tudo que eu falei, Excelências, nós entendemos que o Marco Civil é compatível com a Constituição e, evidentemente, pode ser aperfeiçoado, mas não a viola. Mas, caso esse tribunal entenda que é necessário e é possível modificar o regime do Marco Civil pela via jurisdicional, o que nós entendemos é que a mudança seria menos traumática e mais compatível com a integridade da ordem jurídica se viesse pela ampliação cautelosa das hipóteses em que se admite a notificação extrajudicial como um marco de responsabilidade civil e que isso tenha parâmetros que evitem a banalização da remoção, a insegurança jurídica e a indução de censura privada. Nessa linha, essas notificações precisam apontar o conteúdo que se reputa ilícito especificamente, não genericamente, para evitar pescarias e coisas do gênero, deve ser fundamentada com remissão a dispositivos legais específicos. Tal como o meu colega que me antecedeu, nós entendemos que o debate legislativo já vinha amadurecendo em torno de alguns temas, como, por exemplo, crimes de abolição violenta do Estado de Direito, tentativas de golpe de Estado, atos de terrorismo ou preparatórios de terrorismo, todo e qualquer tipo de violência ou abuso infantil, atos de induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou automutilação. E mesmo que outros itens possam ser incluídos, o que nós entendemos como fundamental é que não se crie, em primeiro lugar, um dever de monitoramento e, em segundo lugar, que novas exceções sigam a baliza normativa do artigo 21 e tenham previsão em lei e possibilidade de exame objetivo. Isso exclui, portanto, conteúdos que são intrinsecamente controversos, como é o caso, por excelência, das disputas entre direitos da personalidade e liberdade de expressão, liberdade de informação. Sob pena, excelências, de se criar pela via jurisdicional um sistema mais restritivo que qualquer um que foi criado por lei em outros países. Eu termino verdadeiramente com uma reflexão mais geral. Todos queremos, e as empresas vêm se empenhando para isso, ainda que, evidentemente, se possa imaginar que é preciso fazer mais. Todos queremos um ambiente digital melhor, mas todos queremos também que a liberdade de expressão na internet não seja meramente nominal, que aquilo que é controverso e divisivo não seja colocado de lado. E uma passagem acadêmica muito inspirada, o presidente desse tribunal disse que a censura sempre começa com bons propósitos. Ela sempre começa, não só a censura, o cerceamento da liberdade de expressão sempre começa com bons propósitos, mas ele invariavelmente degenera, porque a censura é intrinsecamente aristocrática. Ela parte da premissa de que as pessoas não são capazes de olhar por si, precisam que alguém diga a elas ou esconda delas aquilo que elas não são capazes de assimilar. Se a proteção da democracia exige isso, se a proteção da democracia exigir que se crie todo tipo de incentivo à remoção de conteúdos que são controversos,
Então, talvez no final o que sobre não seja exatamente a democracia liberal como nós a conhecemos. E a democracia liberal que foi a solução do mundo para superar todos os vícios e ciclos de atraso que existiam desde antes da internet. E de autoritarismo, de preconceito, de intolerância que existem desde antes da internet. E quando eu escrevia essa sustentação, eu ficava pensando na imagem daquelas catedrais que estão em reforma, e aí são cobertas com tapumes, não se vê o que está embaixo. Só que um dia você tira os tapumes e você volta a ver. Um sistema que induza a supressão automática, crítica do que é controverso, seria como colocar tapumes permanentes. E aí, basicamente, as pessoas que observam vão ter que confiar, acreditar que o que está embaixo um dia foi uma grande obra do espírito humano, ainda que não possam mais vê-la. Nós honramos a história desse tribunal, que sempre esteve ao lado da liberdade de expressão em temas muito difíceis, e temos a certeza e esperamos que o caminho da moderação, do aperfeiçoamento, também prevaleça aqui. Muito obrigado pela atenção de Vossas Excelências e eu agradeço. E agora, o futuro da internet está nas mãos do STF. O advogado do Google não poupou palavras ao alertar sobre o risco de um ambiente digital cada vez mais controlado. Será que estamos a um passo de perder nossa liberdade de expressão? Se as regras foram mal projetadas, o Brasil pode se tornar uma terra onde só algumas vozes são ouvidas. A decisão de hoje não é só sobre algoritmos, é sobre o direito de cada um de nós falar, criticar e se posicionar. Comente, curta, compartilhe e vamos juntos proteger nosso espaço na internet. A liberdade depende de todos nós.